Olá, alunos! Nós vamos começar agora a nossa aula falando sobre os conceitos de redes e internet. Quando nós falamos sobre redes e internet, principalmente, claro, em relação às provas de concurso, surge a dúvida de quais são os principais conteúdos relacionados a esse assunto. Bem, nós temos desde questões mais simples, sobre o próprio conceito do que é a internet e a diferença de intranet e até outros tipos de elementos, como também questões mais complexas, falando sobre protocolos, sobre topologias, sobre endereçamento IP. Então é isso que nós vamos desvendar a partir de agora, esse universo relacionado aos conceitos de redes e internet. Começa comigo falando então agora sobre topologias. Quando a gente fala sobre topologia de rede, o que a gente pode imaginar que seria topologia? Topologia é a ideia do layout organizacional da rede. Quando nós falamos sobre topologia, nós pensamos nisso, no layout organizacional da rede, como ela é formada, como essa rede é estruturada. Nós podemos dizer que as topologias podem ser divididas em topologias física, que é o próprio layout da rede, como eu acabei de indicar, mas também tem a ideia da topologia lógica, que é o que se relaciona ao fluxo de dados. Então, quando falamos de topologia, pensamos em topologia física, e pensamos também em topologia lógica, como eu disse, que é a ideia do fluxo de dados, como os dados se comportam dentro da rede de computador, certo? Então, é bem importante porque existe o desenho organizacional da rede. Esse desenho organizacional da rede, que é a sua topologia física, é uma coisa. Existe como os dados vão circular nessa rede. Como os dados vão ser transferidos de um computador a outro nessa rede. Isso descreve o fluxo dos dados nessa rede, que é a topologia lógica. Então, o layout da rede é a topologia física e o fluxo de dados, como os dados serão transmitidos entre os computadores dessa rede, é a nossa ideia de topologia lógica. Ok? Bem, segue um pouquinho adiante comigo, vamos conversar primeiro sobre o termo ponto a ponto. O termo ponto a ponto, vinculado à ideia das topologias, se refere quando dois computadores, observa comigo, estão conectados através de um meio de transmissão. Então, quando dois computadores estão conectados entre si, trocando dados, é claro, através de um meio de transmissão, aí nós temos a ideia do termo ponto a ponto, que pode ser usado para construir determinadas topologias físicas ou lógicas. Exemplo, eu peguei um determinado computador, observa comigo aí na tela, e peguei um cabo de rede, conectei na placa de rede deste computador, e aí a outra ponta do cabo eu conectei na placa de rede de um outro computador. Quer dizer que eu conectei dois computadores diretamente entre si, formando aí a ideia de uma conexão ponto a ponto. Bem, essa imagem bem descreve o que significa ponto a ponto. É um computador conectado num ponto de conexão daquela rede, conectado diretamente a um outro computador no outro ponto de conexão dessa rede. Por isso aí nós temos a ideia de ponto a ponto. Lembrando que ponto a ponto vai ser usado para, inclusive, implementar outras topologias. Vamos observar agora um pouco a topologia estrela. Por que ela tem esse nome? Topologia estrela tem esse nome porque é aquela que apresenta um ponto central de conexão. É aquela onde os vários dispositivos de rede, os vários computadores dessa rede, estão conectados entre si a um mesmo ponto central. Então, quando os vários computadores de uma rede estão conectados entre si através de um mesmo ponto central de conexão, nós chamamos isso de topologia estrela, o que dá bem para perceber nessa própria imagem, onde a gente verifica aqui, observa comigo, nós temos vários computadores conectados entre si, todos eles conectados a um mesmo equipamento, a um mesmo dispositivo, que aqui, neste exemplo, é um switch. Nós temos um equipamento chamado switch, que nós vamos discutir mais tarde nos conceitos de redes e internet, e esse equipamento chamado switch, neste exemplo, está servindo de ponto central, de concentrador, para permitir a conexão entre os vários computadores nesta nossa topologia estrela. Então, repetindo a parte teórica, topologia estrela, aquela que apresenta um ponto central de conexão que permite conectar esses computadores através desse mesmo ponto central. Nós temos também uma outra topologia chamada anel. Essa topologia anel
ou token ring. O termo token ring, token significa o pacote que circula nesta rede, ring significa anel. Quando a topologia é anel, parte-se do princípio que ela forma um circuito fechado. Neste exemplo, percebe que eu tenho um computador conectado a outro, conectado a outro, a outro, a outro, e aquele último conectado ao primeiro. Aí eu tenho a ideia de uma topologia anel, porque esta formação de rede, essa estrutura de rede, forma um circuito fechado. E quando a estrutura da rede forma um circuito fechado, nós vamos indicar essa topologia como sendo anel, ou ainda o termo em inglês token ring, que é muito usado para descrever a topologia anel. Então, a ideia da topologia anel, quando nós temos vários computadores conectados entre si, formando um circuito fechado. Percebe? A ideia da topologia estrela era quando tinha um ponto central de conexão. A ideia da topologia anel é quando ela forma um circuito fechado, né? Bem, continuando a ideia, vamos falar um pouco agora da topologia em barra ou da topologia em barramento. Essa topologia em barra ou barramento, a ideia é que os vários computadores conectados nessa rede estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Percebe aqui, a ideia então é que os computadores estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Que meio físico é esse? Pode ser um cabo de rede. Tu imagina que numa empresa lá tem um cabo de rede e todos os computadores que querem se conectar nesta rede, eles têm que se conectar a esse mesmo cabo de rede, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Por isso, é chamado de barra ou barramento. É como se os computadores estivessem conectados a um mesmo barramento para trocarem dados entre si. Daí nasceu o nome dessa topologia, barra ou barramento, quando os computadores estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, o que dá para perceber bem nessa imagem, né? Bem, nós temos outras variações de topologia, como por exemplo a topologia em árvore, onde os computadores estão conectados respeitando uma hierarquia. Então, a topologia em árvore é aquela onde os computadores estão conectados entre si, é claro, mas respeitam uma hierarquia. Olha lá, aquele primeiro computador dando origem à conexão de dois computadores e aquele outro computador ao lado dando origem de conexão para mais dois computadores. Então aqui eu tenho uma hierarquia definida. Eu tenho lá em cima um primeiro computador dando origem às conexões. Depois, vinculado a ele, a esse primeiro computador, eu tenho dois. E aí, a um desses computadores, eu tenho mais dois. Percebe que forma como se fosse uma árvore. É justamente essa ideia. É a ideia da topologia que tem uma hierarquia na conexão entre esses computadores. Então, eles têm uma diferença hierárquica entre eles, né? Essa a gente pode chamar, então, de topologia em árvore, como a gente visualiza nessa imagem. Depois, seguindo adiante, nós vamos ter a topologia híbrida. Quando a gente fala de topologia híbrida, é quando várias topologias estão unidas para formar uma única estrutura de rede. Olha só, aqui eu tenho a ideia de uma topologia anel, que está conectada a um determinado computador ou dispositivo, conectado a uma outra rede com topologia barra ou barramento. Então, já que eu tenho aqui a descrição da topologia anel, porque forma um circuito fechado, conectado a um determinado computador ou dispositivo, que está conectado a um universo de outros computadores ali numa topologia em barra ou barramento, só aí eu tenho a ideia de duas topologias, né? Tenho a ideia da topologia em anel, formando um circuito fechado, e tenho a ideia da topologia em barra ou barramento. Nesse caso, então, eu tenho uma ideia de topologia híbrida, justamente porque esses computadores estão conectados entre si, formando um momento um circuito fechado e no outro momento um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que é a barra ou barramento. Por isso essa eu tenho que chamar de topologia híbrida, porque há realmente uma diferença entre várias topologias dentro de uma única estrutura de rede. Então é uma estrutura de rede que apresenta várias topologias numa estrutura só. Por isso a gente chama essa de topologia híbrida. Bem, pessoal, dando continuidade.